Capítulo 1: O maior vendedor de sonhos da história. Pequenos momentos que mudam uma história. Pequenos detalhes mudam uma vida. Um marido deu um beijo na esposa e disse que ela estava linda. Havia tempos não fazia isso. Ele a tinha ferido sem perceber. Seu pequeno gesto reeditou uma janela da memória da esposa onde havia uma mágoa oculta. A alegria voltou. A vida inteira precisamos de graça e de gentileza. Um pai elogiou um filho. O elogio partiu do coração do pai e penetrou nos becos da emoção do filho, oxigenando a relação que havia tempos estava desgastada. Um beijo, um elogio, um abraço desferido no golpe de um segundo são capazes de superar uma dor alojada semanas, meses ou anos. Os que desprezam os pequenos acontecimentos nunca farão grandes descobertas. Pequenos momentos mudam grandes rotas. Foi isso que aconteceu há muitos séculos na vida de alguns jovens que moravam na beira da praia de um país explorado e castigado pela fome. Pequenos momentos mudaram a maneira de pensar a nossa existência. O mundo nunca mais foi o mesmo. A personalidade construída sobre o crepitar das ondas. O vento roçava a superfície do mar, que levantava o espelho d'água, que produzia o nascedouro das ondas num espetáculo sem fim. As ondas espumavam diariamente e se debruçavam orgulhosamente na orla das praias. Alguns meninos cresceram correndo pela areia. Pegavam as bolhas que se formavam no estalido das ondas. Elas brilhavam nas palmas das mãos, mas logo se despediam, dissolviam e vazavam entre seus dedos como que dissessem: eu pertenço ao mar. Erguendo o semblante para o mar, os meninos diziam secretamente: nós também lhe pertencemos. Assim era a vida desses jovens. Seus avós tinham sido pescadores, seus pais foram pescadores e eles também eram pescadores e morreriam pescadores. A história deles estava cristalizada. Os seus sonhos? Ondas e peixes. Sonhavam com os cardumes. Entretanto, os peixes estavam escasseando-se. A vida era árdua. Puxar as pesadas redes do mar era extenuante. Suportar as rajadas de ventos frios e as ondas rebeldes toda a noite não era para qualquer um. E o pior, o resultado os frustrava. Cabisbaixos reconheciam seu fracasso. O mar tão grande se tornara uma piscina de decepções. Todos os dias enfrentavam a mesma rotina e os mesmos obstáculos. Queriam mudar de vida, mas faltava-lhes coragem. O medo do desconhecido os bloqueava. Era melhor ter muito pouco do que correr o risco de não ter nada, pensavam. Na mente desses jovens não deviam passar inquietações sobre os mistérios da vida. A falta de cultura e a labuta pela sobrevivência não os estimulavam a grandes voos intelectuais. Viver para eles era fenômeno comum e não uma aventura indecifrável. Nada parecia mudar-lhe o destino, até que surgiu no caminho deles o maior vendedor de sonhos de todos os tempos. Um convite perturbador. Naquelas bandas, algo novo quebrou a mesmice. Havia um homem que morava por 30 anos num deserto. Seus discursos eram estranhos, seus gestos bizarros. Parecia delirar em seu modo estranho de viver. Estava perturbado com a ideia fixa de que era o precursor do homem mais importante que jamais pisaria na terra. Seu nome era João, seu codinome Batista. O que parecia estranho é que ele não convivera com a pessoa que anunciava, mas ela havia ocupado o seu imaginário. Ele fazia discursos eloquentes às margens de um rio, descrevendo aquele homem com a precisão de um cirurgião. Multidões se aproximavam para ver o espetáculo das suas ideias. Ele teve coragem de dizer que o homem que aguardava era tão grande que ele mesmo não era digno de desatar-lhe as correias das sandálias. As pessoas ficavam perplexas por suas palavras. Como podia um rebelde aos padrões sociais, que não tinha papas na língua, que não tinha medo de dizer o que pensava, elevar tão alto alguém que não conhecia? Que homem seria esse que João anunciava em seus discursos? Esses discursos desenhavam no anfiteatro da mente dos ouvintes os mais diferentes quadros. Alguns achavam que o homem anunciado pareceria como um rei, com vestes talares. Outros imaginavam que ele pareceria como um general acompanhado por uma grande escolta. Outros ainda pensavam que ele era uma pessoa riquíssima, que viria numa elegante carruagem com uma equipe inumerável de serviçais.
Todos aguardavam ansiosamente por ele. Apesar da diversidade das fantasias, a maioria concordava que o encontro com ele seria solene. Todos esperavam um discurso arrebatador. De repente, no calor do entardecer, quando os olhos confundiam as imagens no horizonte, surgiu discretamente um homem simples de origem pobre. Ninguém o notou. Suas vestes eram surradas sem nenhum requinte. Sua pele era desidratada, seca e sulcada, resultado do trabalho árduo e da longa exposição ao sol. Não tinha escolta, nem carruagem, nem serviçais. Procurava passagem no meio da multidão. Tocava as pessoas com suavidade, pedia licença e pouco a pouco conseguia seu espaço. Alguns não gostaram, outros ficaram indiferentes à sua atitude. Subitamente os olhares se cruzaram. João contemplou o homem dos seus sonhos. Foi arrebatado pela imagem. A imagem da fantasia das pessoas não coincidia com a imagem real. João via o que ninguém enxergava e, para espanto da multidão, exaltou sobremaneira aquele homem simples. As pessoas ficaram confusas e decepcionadas. Se a imagem as chocou, esperavam pelo menos que seus ouvidos se deliciassem com o mais excelente discurso. Afinal de contas, a fome e os transtornos sociais eram enormes. Elas precisavam de alento. Porém, o homem dos sonhos de João entrou mudo e saiu calado. O sonho da multidão se dissipou como as gotas d'água agredidas pelo sol do Saara. Desiludidas, as pessoas se dispersaram, mergulharam novamente na sua entediante rotina. Alguns jovens ouviram falar dos sonhos de João, mas estavam ocupados demais com a própria sobrevivência. Nada os animava a não ser ouvir o grito do corpo suplicando por pão para saciar o instinto. O mar era seu mundo. Não havia nada de diferente no ar. De repente, dois irmãos ergueram os olhos e viram uma pessoa diferente caminhando pela praia. Não se importaram. Os passos do desconhecido eram lentos e firmes. O viandante se aproximou. Os passos silenciaram. Seus olhos focalizaram os jovens. Incomodados, eles se entreolhavam. Então, o estranho estilhaçou o silêncio. Ergueu a voz e lhes fez a proposta mais absurda do mundo. Vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens. Nunca tinham ouvido tais palavras. Eles perturbaram seus paradigmas, mexeram com os segredos de suas almas, ecoaram num lugar que os psiquiatras não conseguem perscrutar, penetraram no espírito humano e geraram um questionamento sobre o significado da vida, sobre o valor da luta. Todos deveríamos, em algum momento da existência, questionar nossas vidas e analisar pelo que estamos lutando. Quem não consegue fazer este questionamento será servo do sistema, viverá para trabalhar, cumprir obrigações profissionais e apenas sobreviver. Por fim, sucumbirá no vazio. Os nomes dos irmãos que ouviram esse convite eram Pedro e André. A rotina do mar havia afogado seus sonhos. O mundo deles tinha poucas léguas, mas apareceu-lhes um vendedor de sonhos que lhes incendiou o espírito. Com uma sentença, ele os estimulou a trabalharem para a humanidade, a enfrentarem o oceano imprevisível da sociedade. Jesus Cristo não havia feito nenhum ato sobrenatural. No entanto, sua voz tinha o maior de todos os magnetismos, porque vendia sonhos. Vender sonhos é uma expressão poética que fala de algo invendável. Ele distribuía um bem que o dinheiro jamais pôde comprar. O mestre dos mestres assombra os fundamentos da psicologia. Quem se arriscaria a segui-lo? Pense um pouco. Por que seguir esse homem? Quais são as credenciais daquele que fez a proposta? Que implicações sociais e emocionais ela teria? O vendedor de sonhos era um estranho para os dois irmãos. Não tinha nada de palpável para oferecer a esses jovens. Você aceitaria tal oferta? Largaria tudo para entregar sua vida em prol da humanidade? Jesus não prometeu estradas sem acidentes, noites sem tempestades, sucessos sem perdas, mas prometeu força na terra do medo, alegria nas lágrimas, afeto no desespero. Parecia loucura segui-lo. Teriam de explicar para os amigos e parentes sua atitude, mas como explicar o inexplicável? Pedro e André foram atraídos pelo vendedor de sonhos, mas não entendiam as consequências de seus atos. Só sabiam que qualquer barco, ainda que fosse o maior dos navios, era pequeno demais para conter seus sonhos. Pouco depois, o mestre da vida encontrou dois outros irmãos mais novos e inexperientes.
Eram estes Tiago e João. Eles estavam à beira da praia consertando as redes. Ao seu lado se encontravam seu pai e os empregados. O mestre se aproximou deles, fitou-os nos olhos e fez o mesmo intrigante convite. Não os persuadiu, não ameaçou nem pressionou, apenas os convidou. Foram 5 segundos que mudaram suas vidas. Foram 5 segundos que abriram as janelas da memória que continham anos de anseio pela liberdade e pelo libertador da nação oprimida. Zebedeu, o pai, ficou pasmo com a atitude dos filhos. Escorriam lágrimas de seu rosto e dúvidas de sua alma. Ele tinha barcos, era um negociante. Sua esposa era uma mulher de fibra. Queria que seus filhos fossem prósperos no território da Galiléia. Mas veio alguém e lhes ofereceu o mundo, chamou-os para trabalhar no coração humano. Deixaram-se convencer de que ele era o Messias. Uma tarefa árdua. Ele não podia ser tão comum, despojado, sem polpa e sem comitiva. Os empregados chocados perderam o fôlego. O pai, vendo a ousadia dos filhos e observando seus olhos brilhando como pérolas em busca dos mais excelentes sonhos, os abençoou. Talvez tenha pensado: os jovens são rápidos para decidir e rápidos para retornar. Logo voltarão para o mar. A vida é um contrato de risco. Basta estar vivo para correr riscos. Risco de fracassar, ser rejeitado, frustrar-se consigo mesmo, decepcionar-se com os outros, ser incompreendido, ofendido, reprovado, adoecer. Não devemos correr riscos irresponsáveis, mas também não devemos temer andar por terrenos desconhecidos, respirar ares nunca antes aspirados. Viver é uma grande aventura. Quem fica preso num casulo com medo dos acidentes da vida, além de não eliminá-los, será sempre frustrado. Quem não tem audácia e disciplina pode alimentar grandes sonhos, mas eles serão enterrados nos solos da sua timidez e nos destroços das suas preocupações. Estará sempre em desvantagem competitiva. Os jovens galileus foram corajosos ao atender ao convite de Jesus Cristo. Tinham muitos defeitos em sua personalidade, mas começaram a ver o mundo de outra maneira. Abriram o leque da inteligência. Não sabiam como ele realizaria seu projeto, mas não queriam ficar longe desse sonho. Porém, quem foi mais audacioso aqui? Os discípulos ao seguir Jesus ou Jesus ao escolhê-los? O material humano é vital para o sucesso de um empreendimento. Uma empresa pode ter máquinas, tecnologia, computadores, mas se não tiver homens criativos, inteligentes, motivados, que saibam prevenir erros, trabalhar em equipe, pensar a longo prazo, ela poderá sucumbir. Vejamos o material humano que o vendedor de sonhos escolheu e quais os riscos que ele correu. Farei apenas uma síntese das características de personalidade de alguns dos discípulos. O time escolhido pelo mestre dos mestres. Mateus tinha péssima reputação. Era um publicano coletor de impostos. Na época, os coletores eram famosos pela corrupção. Os judeus os odiavam porque eles estavam a serviço do Império Romano, que os explorava. Mateus era uma pessoa sociável, gostava de festas e provavelmente usava dinheiro público para promovê-las. Tomé tinha paranoia da insegurança, só conseguia acreditar naquilo que tocava. Era rápido para pensar e rápido para desacreditar. Andava segundo a lógica, faltava-lhe sensibilidade e imaginação. O mundo tinha que girar em torno das suas verdades, impressões e crenças. Desconfiava de tudo e de todos. Pedro era o mais forte, determinado e sincero do grupo. Porém, era inculto, iletrado, intolerante, irritado, agressivo, inquieto, impaciente e indisciplinado. Não suportava ser contrariado. Não era empreendedor e, como muitos jovens, não planejava seu futuro. Vivia somente em função dos prazeres do presente. Suas desqualificações não paravam por aí. Era hiperativo e intensamente ansioso. Impunha e não expunha suas ideias. Trabalhava mal suas frustrações. Repetia os mesmos erros com frequência. Se vivesse nos tempos de hoje, seria um aluno que todo professor queria ver em qualquer lugar do mundo, menos em sua sala de aula. Mas ele foi um dos escolhidos. Você teria coragem de escolhê-lo? No momento em que seu mestre foi preso, o clima era tenso e destituído de racionalidade. Havia uma escolta de cerca de 300 soldados no local. Impulsivo, Pedro cortou a orelha de um soldado.
A sua reação quase provoca uma chacina. Todos os discípulos correram risco de morrer por sua atitude impensada. João era o mais jovem, amável, prestativo e altruísta. Porém, também era ambicioso, irritado, intolerante e intempestivo. Não sabia colocar-se no lugar dos outros nem pensar antes de reagir. Não sabia proteger sua emoção nem filtrar os estímulos estressantes. Almejava a melhor posição entre os discípulos. Pensava que o reino de Jesus era político e por isso, após uma reunião familiar, sua mãe suplicou ao mestre, no auge da fama, que quando instalasse seu governo, um de seus filhos se sentasse à sua direita e outro à sua esquerda. Os cargos inferiores pertenceriam aos outros. A personalidade de João tinha paradoxos. Era simples e explosiva, amável e flutuante. Jesus chamou a ele e a seu irmão Tiago de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Quando confrontados, reagiam agressivamente. Apesar de ter ouvido incansavelmente o discurso de Jesus Cristo sobre dar a outra face, amar os inimigos, perdoar tantas vezes quantas fossem necessárias, João teve a coragem de pedir ao próprio Jesus que assassinasse com fogo os que não seguiam com eles. Judas Iscariotes era moderado, dosado, discreto, equilibrado e sensato. Não há elementos que indiquem que se tratava de uma pessoa tensa, ansiosa e inquieta. Nunca tomou uma atitude agressiva ou impensada, jamais foi repreendido por seu mestre. Sabia lidar com contabilidade e por isso cuidava do dinheiro do grupo. Era um zelote, pertencia a um grupo social de refinada cultura. Provavelmente era o mais eloquente e o mais polido dos discípulos. Mostrava preocupação com as causas sociais, agia silenciosamente. Os discípulos diante de uma equipe de psicólogos. Se uma equipe de psicólogos especialista em avaliação de personalidade e desempenho intelectual analisasse a personalidade do time escolhido pelo mestre dos mestres, provavelmente todos seriam desaprovados, exceto Judas. Judas era o mais bem preparado dos discípulos. Tinha as melhores características de personalidade, exceto uma: não era uma pessoa transparente. Ninguém sabia o que se passava dentro dele. Essa característica corroeu sua personalidade como traça, levou-o a ser infiel a si mesmo, a perder a capacidade de aprender. Tinha tudo para brilhar, mas aprisionou-se no calabouço dos seus conflitos. Antes de trair Jesus, traiu a si mesmo. Traiu sua consciência, seu amor pela vida, seu encanto pela existência. Isolou-se, tornou-se autopunitivo. O maior vendedor de sonhos de todos os tempos, contrariando a lógica, escolheu uma equipe de jovens completamente despreparada para a vida e para executar um grande projeto. Os discípulos correram riscos ao segui-lo, mas ele correu riscos incomparavelmente maiores ao escolhê-los. Ele tinha pouco mais de 3 anos para ensinar-lhes. Era um tempo curtíssimo para transformá-los no maior grupo de pensadores e empreendedores dessa terra. Almejava lapidar a sabedoria na personalidade rude e complicada deles e torná-los capazes de incendiar o mundo com suas ideias, e desse modo mudar para sempre a história da humanidade. A escolha de Jesus não foi baseada no que aqueles jovens possuíam, mas no que ele era. A autoconfiança e a ousadia de Jesus não têm precedentes. Ele preferiu começar do zero, trabalhar com jovens completamente desqualificados, a trabalhar com os fariseus saturados de vícios e preconceitos. Preferiu a pedra bruta à mal lapidada. Os sonhos que contagiavam o inconsciente. A vida sem sonhos é como um céu sem estrelas. Alguns sonham em ter filhos, em rolar no tapete com eles, em se tornarem seus grandes amigos. Outros sonham em ser cientistas, em explorar o desconhecido e descobrir os mistérios do mundo. Outros sonham em ter socialmente amigos, em ser úteis, em aliviar a dor das pessoas. Alguns sonham com uma excelente profissão, em ter grande futuro, em possuir uma casa na praia. Outros sonham em viajar pelo mundo, conhecer novos povos, novas culturas e se aventurar por ares nunca antes desvendados. Sem sonhos, a vida é como uma manhã sem orvalho, seca e árida. O mestre dos mestres andava aos brados pelas cidades, vielas e na beira das praias, discursando sobre os mais belos sonhos. Seu discurso era contagiante. Seus ouvintes ficavam eletrizados.
Seus sonhos mexiam com os desejos fundamentais do ser humano de todas as eras. Eles tocavam o inconsciente coletivo e traziam dignidade à existência tão breve, tão bela, mas tão sinuosa. Quais foram os principais sonhos que abriram as janelas da inteligência dos discípulos e irrigaram suas vidas com uma meta superior? Vendia o sonho de um reino justo. As pessoas que ouviam ficavam perplexas. Elas deviam se perguntar: quem é esse homem? Que reino justo é esse que ele proclama? Conhecemos os reinos terrenos que nos exploram e nos discriminam, mas nunca ouvimos falar de um reino dos céus. Ele proclamava com ousadia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A palavra arrepender, usada por Jesus, explorava uma importante função da inteligência. Ela não significa culpa, autopunição ou lamentação. No grego, ela significa uma mudança de rota, uma revisão de vida. Queria que as pessoas repensassem seus caminhos, revisassem seus conceitos, retirassem o gesto de suas mentes. Os que são incapazes de se repensar serão sempre vítimas e não autores de sua história. O mestre dos mestres discursava sobre um reino que estava além dos limites tempo e espaço, um reino onde habita a justiça, onde não havia classes sociais, não havia distinção ou discriminação, uma esfera onde a paz envolveria o território da emoção e as angústias e aflições humanas não seriam sequer recordadas. Não era esse um grandioso sonho? Os tempos de Jesus eram uma época de terror. Tibério César, o imperador romano, dominava o mundo com mão de ferro. Para financiar a pesada máquina administrativa de Roma, pesados impostos eram cobrados. A fome fazia parte do cotidiano. Não se podia questionar. Todo o motim era debelado com massacres. O momento político recomendava discrição e silêncio, mas nada calava a voz do mais fascinante vendedor de sonhos.